Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 10, né? Sexta-feira. Nós vamos iniciar aí a nossa unidade 4, que é uma continuação da unidade 3 de termologia, tá? Então, lá na unidade 3, nós vimos as escalas, né? Termométricas, tá? Ou seja, como que a gente mede o calor, né? Vimos o equilíbrio térmico, a temperatura, os aparelhos para medir essa temperatura, né? Falamos bastante sobre termômetro. E nessa termologia 2, ele dá continuidade aí, nós vamos dar continuidade à termologia, ou seja, continuaremos a falar do calor, só que agora nós vamos ver como que esse calor ele pode se propagar, tá? Existem algumas maneiras de propagação do calor e também existem alguns condutores, né? Nós temos alguns objetos que são bons condutores de calor e outros que são maus condutores. Então, ele começa falando aí na página 330, formas de propagação de calor. Então, nós vimos que o calor é uma forma de energia que ela é transferida, né, de um corpo para outro, como nós vimos no termômetro, tá? Então, é uma forma de energia que é transferida de um corpo para outro, mas com diferentes temperaturas, né? Para que ela seja transferida, se eu tiver dois corpos, eles têm que ter temperaturas diferentes para que um transfira o calor para o outro, tá? Essa transferência de calor aí, ela é denominada de propagação do calor, tá? E ela pode ocorrer de três maneiras diferentes. Pode ocorrer por condução, por convecção ou por radiação. Aí, nessa unidade 4, nós vamos ver cada uma dessas diferentes formas de se propagar o calor, tá? Tem até um esquemazinho aí, pessoal, as três diferentes formas de propagação de calor. Olha lá. Então, nós temos radiação, aqui é uma chapa, né? Um fogão, vamos supor. Um fogão, né? Aí tem a parte onde vai ter o fogo ali seria radiação, ou seja, vai sair dali, né? O calor. Convecção, que ele vai esquentar essa parte de baixo aí. E condução, né? Ele vai levar esse calor para o resto dessa panela toda aí, tá? Por condução, conduz o calor. Tá, então vamos ver aí. A propagação de calor por condução. Ele está dizendo aí que na condução o calor ele se propaga por meio de contato físico dos corpos, né? Aquele que apresenta uma agitação maior das suas partículas, ou seja, o que está com uma temperatura maior, vai transferir o calor para o outro corpo, né? Pode ser esse corpo, né, ou seja, a matéria, ela pode estar nos três estados físicos. Pode ser líquido, pode ser sólido ou pode ser gasoso, tá? Então, por condução, ela vai conduzir para a matéria, né? Que é o corpo. Sempre que eu falo em matéria, pessoal, eu falo matéria, corpo. Eu tô falando em matéria, tudo que tem, né? Que ocupa algum espaço ali, tipo aqui nessa foto ali. Essa panela ali é a matéria, tá? Aonde tem os processos de propagação do calor nela todinha ali, tá? Então, sempre que eu falo de corpo. Então, vamos lá. Que essa energia, ela é transferida, né, para outro corpo e esse corpo ou essa matéria, ela pode estar no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, tanto faz, mas vai transferir, essa condução de calor existe nos três estados físicos, tá? Um exemplo disso é quando você pega uma colher e coloca ela dentro de uma xícara com algo quente ali, né? Vamos supor, um café quente, tá? Então, você põe a colher, que é uma matéria sólida, né? Você coloca ela dentro de uma xícara de café quente
tá? O café, ele vai esquentar a colher, não é isso? Vai transferir o calor do café para a colher. Inclusive, a parte que não está dentro do café também vai esquentar, porque o calor ele se propaga por todo o objeto, tá? Aí veja bem, se eu colocar uma colher com o cabinho dela de metal, uma colher toda de metal, ela vai conduzir mais calor lá pro cabo, né? Tá? Mais rápido esse calor, porque o metal, ele é um bom condutor de calor. Agora, se for uma colher aonde o cabo dela é toda revestida de plástico, esse calor pode até não chegar ali, porque o plástico é um mau condutor de calor, né? Então não vai chegar ali no cabo. É exatamente essa a intenção dessas colheres que tem o cabo dela todo revestido de plástico, né? Lá, por que não foi toda de metal? Antigamente era tudo metal, né? Hoje em dia você vê bastante dessas colheres revestidas de plástico, né? É um plástico resistente e tal. Ele não vai conduzir o calor. Então, quando você coloca a colher lá dentro de uma xícara com café bem quente, a parte de baixo da xícara, da colher, a parte que é de metal, ela vai esquentar. E a parte de cima, que é o cabo onde tem a parte de plástico, né? Tipo uma borracha ali, ele é um mau condutor de calor, então ele não vai esquentar muito, tá? Mas um exemplo de condução de calor seria isso. Você pode colocar alguma coisa em algo quente, né? Você coloca um objeto numa água quente e ele vai conduzir esse calor, né, para todo o objeto, tá? Ali na página 331 tem uma experiência que dá para vocês entenderem bem. Nós não vamos realizar ela, né? Mas eu quero explicar ela para vocês e dá para vocês entenderem bem essa propagação de calor. Aqui na realidade é um fio de cobre, tá? Numa extremidade desse fio, então tá o fio de cobre aqui, ele colocou aqui um pedaço de vela, tá? No meio tem uma rolha, né? Uma cortiça dessas de tampa de garrafa de vinho, essas coisas que tem essa cortiça, né? Então ele colocou essa rolha ali e na outra extremidade ele deixou sem nada, mas o que ele fez? Ele aqueceu, pegou uma vela, acendeu e começou a aquecer esse fio de cobre que está aqui. O cobre, ele é um excelente condutor de calor, tá? O cobre, ele conduz calor muito rapidamente, tá? Então, ela começou a aquecer aqui. O que aconteceu? Nem precisou encostar muito a chama da vela ali, tá? Aí você colocou ali a chama da vela, ela vai esquentar esse fio de cobre, tá? Esse fio de cobre, ele vai esquentar por inteiro, porque ele conduz calor, ele é um bom condutor de calor. Mas quando chega aqui na rolha, a rolha você vai poder pegar nela aqui e você não vai sentir que ela está quente, ela não vai esquentar. Esse fio de cobre, ele vai transmitir o calor somente nesse fio de cobre, porque o cobre é um bom condutor de calor. A rolha não. A rolha é um isolante térmico. Então, o que acontece? Esse cobre, esse calor vai passar pelo fio de cobre, vai chegar lá na outra ponta, onde vai ter um pedaço de vela que ele enfiou ali, e esse pedaço de vela, com o tempo, ele vai começar, né? Depois de algum tempo, ele começa a derreter essa vela ali em volta, até que aquele pedaço de vela ali vai cair dali, porque ele derreteu ali, tá? Essa parte de dentro dele, porque o fio de cobre é um bom condutor de calor. E a rolha não esquentou porque ela é um bom redutor de calor, ela é um bom isolante térmico, tá? Então, nós temos substâncias que conduzem o calor com facilidade e outras que não conduzem o calor, tipo a rolha não conduz. Então a gente chama essas substâncias que não conduzem o calor de isolante térmico e o que conduz calor, condutor térmico, tá?
Essa experiência fala bem sobre isso daí. Ele até tá falando lá, ó, conclusões depois dessa experiência aí. Foi o calor liberado pela chama da vela que derreteu o pedaço de vela na outra extremidade. Logo, o fio de cobre é um bom condutor de calor. Tá? Ele vai conduzir o calor. O não aquecimento da rolha quer dizer que ela é um bom isolante térmico. Então, aí ele completa lá: na natureza podemos encontrar bons condutores térmicos e bons isolantes térmicos. Tá? Então, a gente tem bastante condutor térmico e isolante térmico. Quando eu dei o exemplo aqui da colher, que está aquela que tem a parte dela do cabo emborrachado ou um material plástico, ele é um bom isolante térmico, né? Então você pode pegar ali. É a mesma coisa que nessa foto aí onde tem essa panela ali no fogo, né? Você tá vendo que tem uma mão ali no cabo. Esse cabo é todo revestido de plástico ali. Ela pode pegar ali e não vai sentir que está quente, não vai queimar a mão dela, mas se ela pegar ali na panela, o alumínio é um bom condutor térmico. Se ela pegar ali na panela, ela vai queimar a mão, mas ali no cabo, ele não vai conseguir conduzir esse calor até aquele cabo ali, porque entre a panela e o total do cabo ali começa essa parte de plástico, um material ali que é um isolante térmico. Então, espero que tenha dado para vocês entenderem o que é condução de calor, como que o calor ele se espalha por condução e que tem isolantes térmicos e nós temos bons condutores térmicos. Uma outra forma aí, pessoal, de propagação do calor, na página 332, é a propagação do calor por convecção. Então, isso daí é o quê? Consiste no movimento de líquidos. Então, ele está falando por convecção, é líquido, tá? Quando a gente está falando lá de condução, não que o líquido não possa também ser por condução, pode. Mas naquele exemplo lá, a gente estava falando do líquido, né? Aqui nós vamos ver a parte do sólido ali, ó. Consiste no movimento de líquido ou gasoso com diferentes temperaturas que promovem a propagação do calor por todo o fluido, né? Então, a transferência do calor pode aqui, no caso, por convecção de um líquido ou de um gás, tá? Vamos pôr a água no estado gasoso, né? Quando ela está fervendo lá. Então, isso daí a gente diz que essa propagação do calor é por convecção, tá? Ele coloca o exemplo lá, pessoal. Ao aquecer a água em uma panela, por exemplo, percebemos que os metais são bons condutores térmicos. Sim, porque quando você coloca para aquecer ali, se você colocar a mão ali na panela, você vai ver que está quente, ou seja, foi conduzido ali, né, a temperatura ali, né? Você sente a temperatura. A água que se encontra próxima ao fundo da panela será aquecida por condução, tá? Com esse aquecimento, as moléculas de água próximas a essa região se agitam, aumentando seu volume, o que torna essa porção menos densa. Essa porção de água, então, subirá à superfície. Se é menos denso e está quente, vai subir, né? Subirá à superfície. Já aquela porção antes próxima da superfície tende a descer, por estar com temperatura menor do que a água que subiu e, portanto, mais densa. Com isso, cria-se a chamada corrente de convecção, um processo contínuo que mantém a água do recipiente em movimento até que atinja o ponto de ebulição, fervura, tá? Então, ali você tem o exemplo ali do esquema de aquecimento da água em uma panela de alumínio e as correntes de convecção. Então, ali, ó, a parte da água, observe essas flechinhas vermelha e azul que tem ali, pessoal. A parte da água que está lá embaixo, no fundo da panela, ela aquece primeiro, né?
e ela sobe. A parte que está em cima, que está mais fria, ela desce. Então, isso é convecção, tá? Enquanto a parte mais quente vai subir, a parte mais fria vai descer até atingir um equilíbrio. Mas isso é um tipo de propagação do calor por convecção, tá? Por que que é usado líquido e gasoso? Exatamente por esse movimento, né? Nós sabemos que todo o ar quente sobe e todo o ar frio desce, né? Então, isso daí é um sistema de condução de calor por convecção, tá? Propagação do calor por irradiação. O exemplo mais simples que nós temos é o Sol, tá? Então, nesse calor por irradiação, o calor ele é transmitido sem que tenha necessidade de um meio material para se propagar, tá? Por intermédio, ele se propaga por meio de ondas eletromagnéticas criadas como resultado de oscilações de um campo magnético de um campo elétrico e um campo magnético. Então, a propagação do calor por irradiação tem que ter um campo elétrico e um campo magnético, tá? Um exemplo, as ondas eletromagnéticas que o Sol emite e que atingem a Terra viajando por uma vasta região de vácuo. Lembrando que vácuo é uma região no espaço que não tem matéria alguma, tá? Vácuo, não existe matéria, tá? Uma vasta região de vácuo a fim de aquecer nosso planeta, tá? Então, os raios solares que aquecem a Terra também é por irradiação, né? Uma fogueira acesa também transmite o calor por irradiação, ou seja, aquece todo o ambiente onde ela está, né? Então, ela irradia calor, né? Se acende a fogueira ali, o ambiente próximo a ela ali vai aquecer. Então, é uma forma de calor chamado de irradiação. Ela vai irradiar calor. Um outro exemplo é a garrafa térmica, né? Nós vimos, acho que na unidade 2 tinha até um esquema tal, onde estava falando sobre a garrafa térmica, né? Que ela tem uma superfície externa, né? Da garrafa, normalmente ela é um material de borracha, externamente, tá? É um tipo de borracha. Aí entre essa parte externa e a parte onde fica o líquido, ela tem uma parede interna de vidro espelhado, né? Tanto que quando você derruba uma garrafa térmica, você pode chacoalhar ela que você vai ver que vai ficar fazendo barulho como se tivesse quebrado mesmo, e quebra mesmo, né? Porque é vidro, né? E no meio disso daí, você tem o ar rarefeito, né? Então, esse é o esquema da garrafa térmica, que também é uma maneira de transmissão de calor, tá? Propagação de calor. Aí tem um jogo rápido aí, bem simples, pessoal. Ele tá perguntando lá, quais são as formas de propagação de calor? Então, são essas três aí que nós acabamos de ver, né? Condução, convecção e irradiação, tá? Então, esse jogo rápido é condução, convecção e irradiação. Então, vamos ver aí o que acontece com os corpos quando eles recebem calor, tá? Quando recebem calor. Aí ele está falando sobre a dilatação e contração térmica, tá? Então, quando se eleva a temperatura de um corpo, eleva o suficiente para que as moléculas, as partículas dentro dele se agitem, tá? Suas dimensões aumentam. Por quê? A distância média entre as partículas que constituem esse corpo aumenta, provocando a dilatação térmica, tá? Então, você vai aumentar o espaço entre as moléculas estão ali juntinhas, aumentando o espaço entre as moléculas, vai aumentar a dimensão daquele corpo ali que você colocou calor nele, tá?
ou seja, aumentando suas dimensões, ou seja, suas medidas. A diminuição da temperatura causa efeito contrário, ou seja, provoca redução da distância média entre as partículas e, consequentemente, nas dimensões do corpo. Essa é a contração térmica, tá? Então, nós temos aí a contração térmica das duas maneiras, tá? Vamos ver o primeiro ali, ó. Quando se eleva a temperatura de um corpo, aumenta-se a agitação de suas moléculas, bem como o espaço entre elas, o que provoca aumento de seu volume. Então, ali ele coloca, pessoal, ó, uma matéria qualquer ali, tá? Ele colocou em forma dessas bolinhas ali, são 6. Elas estão juntas, tá? E aí, o que que acontece? Você aumenta a temperatura dela, você aquece aquilo ali, certo? Então, você aquecendo aquele ali, ela vai aumentar a agitação entre as moléculas, né? Primeiro, elas estão ali paradas ali, né? Essas moléculas. Você aumenta a temperatura, você vai fazer com que essas moléculas se agitem e vão se espalhar. As moléculas se espalhando, ela vai fazer o quê? Com que esse corpo também aumente o volume dele. Então, vocês estão vendo aí, ó, o distanciamento que ocorre entre os corpos depois de aquecido. Você tem lá no primeiro momento, são 6 bolinhas próximas uma das outras, né? Você aqueceu, o que que aconteceu? Elas ficaram mais distantes umas das outras, portanto, o volume dela aumentou. Vocês notem aí o espaço que ela ocupava primeiro e depois o espaço que está ocupando, tá? Então, sempre que você aumenta a temperatura, tá, de determinados corpos, você vai fazer com que haja uma agitação nas moléculas e isso vai haver uma expansão dessa matéria, tá? É o que acontece quando a gente coloca alguma coisa muito quente numa vasilha de plástico, esses plásticos bem fininho, né? Você coloca algo muito quente, essa temperatura passa, né, nesse corpo ali, que é essa vasilha de plástico, e se você tampar ela, tampa estufa até, porque as moléculas começam a se agitar ali, ela vai aumentar o tamanho, né, tá? No outro lá, ele está explicando o contrário, a dilatação. Então, esse primeiro aqui foi o quê? Ele explicou a dilatação, e agora nós vamos ver aqui, né, quando acontece a redução, né, ocasionando a diminuição, tá? Ele foi a dilatação, ou seja, ele dilatou, e agora nós vamos ver quando ele volta, quando ele diminui. Então, quando diminuímos a temperatura de um corpo, a agitação de suas moléculas sofre redução, assim como o espaço entre as moléculas, o que ocasiona diminuição no seu volume final. Então aí, pessoal, está aí, essa matéria está o quê? Está com uma temperatura elevada, então as moléculas estão todas agitadas, estão espalhadas, certo? Quando diminui essa temperatura, vai diminuindo a temperatura, essas moléculas vão se agitando menos, até que a temperatura adquira a mesma temperatura do ambiente e as moléculas ficam estacionadas, ficam paradas. Então, aí o que que acontece? Diminui, tá? A dimensão, diminui o volume final, certo? Então, aí dá pra gente pensar, tá? Então, quando eu coloco alguma coisa para congelar, tô diminuindo a temperatura, ela vai diminuir. Com a água não acontece isso, porque a água ela é diferente, mas com as outras substâncias, sim, tá? Então, nós temos aí a dilatação e a contração térmica. Se a gente aumentar a temperatura, ela dilata. Se a gente diminuir a temperatura, ela contrai, tá? Então, dilatação e contração térmica é isso aí, tá, pessoal? Aí ele tá falando lá, podemos verificar os efeitos dessas
dilatações e contrações térmicas em todo o planeta Terra, pois as variações de temperatura ocorrem em toda a sua superfície diariamente, alterando as dimensões dos corpos sujeitos a essas variações. Então tem aí, pessoal, várias coisas que ocasionam aí essa dilatação térmica e contração térmica. Além da fabricação de termômetro, né? A dilatação térmica permite outras aplicações. Então vamos ver aí, aplicações da dilatação térmica. Vamos ver, ele está citando alguns aí, pessoal. Os dispositivos de segurança contra incêndio e em chaves automotivas, ou seja, relé automático, né? Que desligam o circuito elétrico quando ocorre elevação indesejável de temperatura. Quando ele está falando desse relé aí, pessoal, até um aparelhozinho que tem no carro, normalmente nesses carros antigos tem uma ventoinha que o povo fala, agora nesses modernos já tem esse relé, ele controla a temperatura, tá? Os trilhos de estradas de ferro e pontes onde se devem deixar pequenos vãos denominados juntas de dilatação, cuja função é permitir alterações no comprimento decorrentes da dilatação sem que haja contato entre eles, o que poderia deformá-los. Então, nesses trilhos tem também esse espaço que deixa, porque num certo momento, né, com a temperatura, com os raios do sol, ele pode se dilatar. Outro, as calçadas de cimento são demarcadas de intervalos regulares. Uma trinca de asfalto provocada pela possível dilatação ou contração térmica ocorrerá sobre a marcação feita, determinando ali uma junta de dilatação. Nas redes elétricas suspensas, os fios condutores de eletricidade apresentam pequena folga entre dois postes sucessivos. Isso é feito para que, com a diminuição da temperatura, a contração do fio ocorra sem que ele sofra tração excessiva capaz de conduzir a sua ruptura. Um outro que tem aí no dia a dia, nas refinarias de petróleos, os canos têm laços de expansão para não se deformarem com o aumento da temperatura. Os metais utilizados pelos dentistas para preencher cavidades nos dentes devem ter as mesmas propriedades de expansão térmica que o dente, para melhor se ajustarem ao se expandirem ou se contraírem, tá? Então, aí são alguns exemplos que ele está citando aí, pessoal, da contração térmica, né? Contração e dilatação térmica, onde aí que pode ser, onde que é aplicado isso daí no dia a dia. Então, vocês viram aí que tem várias coisas que a gente nem imagina, né? Mas que tá aí no dia a dia e que é feito, tá? Baseado na dilatação e na contração térmica, tá? Aí nós vamos ver, pessoal, que nós temos tipos aí de dilatação térmica. Então, nós vamos ver quais são os tipos de dilatação térmica, ou seja, quando eu aumento o volume, ele dilata, ele aumenta de volume, tá? Isso nós vamos ver então, pessoal, na nossa próxima aula, tá? Tá bom? Aí nós vamos ver aí os tipos de dilatação térmica. Por hoje é só. Beijo a todos. Bom final de semana.